Boa noite, pessoal. Muito bom estarmos juntos de novo. Estamos sentindo aí no Espírito, né? Acreditamos que o Espírito Santo nos guia pelo caminho de Deus a fazer essa série, né? Impressionante como as séries viraram moda, né? Nas televisões do Brasil, do mundo. E algum tempo atrás já, né, eu aprendi até isso com grandes líderes cristãos, que as pregações em séries elas têm uma consequência de aprendizado maior. Então nós vamos seguir essa série, então que você nunca perca as cenas dos próximos capítulos. Nós estamos falando de estação de curas, de milagres, de sinais, de maravilhas. Somos da Igreja Cristã Verbo do Morumbi, me chamo José Carlos Sampaio, e fomos chamados para falar sobre essa série de milagres do livro de Atos. Livro de Atos, a gente já ensinou o que a gente aprendeu, né? Que ele foi escrito por Lucas, o médico amado, que escreveu Lucas e também escreveu Atos, um médico minucioso, um médico cheio do Espírito Santo, um missionário que esteve junto com Paulo na prisão, algumas cenas, né, dos capítulos anteriores. Um médico escolhido por Jesus, né, que apaixonado por médicos, dentro do seu ministério. Então, Jesus foi o primeiro a privilegiar os médicos são de Deus, são criados por Deus para nos ajudar nesse sistema de cura, nesse momento dramático, assim como os enfermeiros. Somos uma igreja que tem levantado esse clamor pelos médicos, pelos hospitais. Acreditamos que somos uma igreja profética, profetizamos em nome de Jesus Cristo para que esse vírus seja resistido, seja parado e seja curado. Acreditamos que Deus tem algo especial para o Brasil, Deus tem promessas para uma nação que vem se entregando ao cristianismo, para uma nação que vem se acendendo no avivamento. Acreditamos nessas promessas e acreditamos que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, e o que ele prometeu para o Brasil, e tem prometido, de ser uma nação avivada, uma nação avivalista, ele vai cumprir. E nada melhor que o livro de Atos, um livro que não tem conclusão, um livro que se conclui nos dias de hoje, que começou 2000 anos atrás. O final dos tempos é o início do final dos tempos no livro de Atos, que continua hoje, vai até a volta de Jesus, visto por Pedro, visto pelos discípulos, quando Jesus subiu aos céus, levado por dois varões, vestidos de branco. E esses varões disseram: por que vocês estão estranhando? Esse Jesus Cristo que subiu ao céu, ele volta numa nuvem também, com poder e glória. Esse Jesus volta. Então, lembrando, né, do livro de Atos, Jesus foi ascendido ao céu, ele foi levado ao céu, ele penetrou no céu, ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o nosso intercessor único, não há outro. Ele é o nosso caminho, verdade e vida. Ele é o nosso advogado, e ele é o nosso médico, médico dos médicos. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Livro de Atos. E nós vamos voltar ao capítulo 2 no livro de Atos, quando o Espírito Santo tão prometido por Jesus nos evangelhos, e também prometido por Jesus quando ele passou 40 dias aqui na terra, quando ele passou 40 dias junto com seus discípulos e visto por mais de 400, 500 pessoas, com sinais infalíveis demonstrando que ele havia ressuscitado como havia prometido, entrando por uma parede do cenáculo, onde os discípulos estavam apavorados, com medo, por causa da perseguição, e com todo aquele medo por alguns que negaram, outros que traíram Jesus, outros que abandonaram Jesus. Jesus entra pela porta e vê especificamente em Tomé, que havia dito: eu só vou crer se eu ver. E Jesus mostra as feridas, falou: toca, Tomé. Agora você crê? E aí Jesus já profetiza, como sempre. Jesus, ele olha para o presente, ele fala no presente, mas aponta para o futuro.
e ele diz assim para os discípulos: bem-aventurados são aqueles que crerão sem me ver fisicamente. Somos nós, povo de Deus. Somos nós para aqueles que quiserem acreditar em Jesus sem vê-lo corporalmente. Porque os anjos disseram assim: olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir numa nuvem corporalmente, ele vai voltar corporalmente, vai ser visto a olhos nus, ou seja, vamos ver Jesus voltar. Os discípulos viram Jesus. Então, no livro de Atos, existem algumas chaves para a gente viver esses 20 milagres do livro de Atos, viver essa plenitude do Espírito Santo, viver esse tempo de sinais, milagres e maravilhas onde Jesus trocou, ele deixou de ser o Jesus corporalmente, ele subiu, está à direita de Deus, e ele enviou, ele deixou outro Jesus, o Consolador. Ele disse para os discípulos, porque os discípulos estavam acostumados numa dimensão de tocar em Jesus, um pouco parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Talvez na igreja você pudesse me tocar, eu pudesse tocar em você. E agora nós estamos vivendo numa dimensão não tão, numa dimensão numa dimensão de nos tocarmos, na dimensão da internet, num novo ambiente. Jesus, ele subiu para um novo ambiente. E os discípulos tiveram que aprender a viver nesse novo ambiente, não mais um ambiente de um Jesus Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, não mais um Jesus Emanuel, mas um Jesus Consolador. Mudamos de fase. Temos que aprender, os discípulos aprenderam a viver numa outra dimensão. Não mais na dimensão da carne, mas na dimensão do Espírito. As palavras que vos digo, Jesus diz para eles, são Espírito e vida. Eles precisaram sair da lei para viver em Espírito e vida. Eles precisaram começar a viver os frutos, melhorando o fruto do Espírito com suas características. Eles precisaram nascer de novo, não mais nascer da dimensão da terra, mas nascer da dimensão do céu. Um religioso, judeu, interessado, procurava Jesus à noite para não ser perseguido, um dos líderes cultos do Sinédrio, e perguntava para Jesus: como eu faço para entrar no céu, para ver o reino de Deus? Talvez seja uma pergunta que você me faça hoje: como eu faço para ir para o céu, para ver o reino de Deus aqui na terra? Porque é possível ver o reino de Deus aqui na terra. E Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, você é estudante da palavra, você é um dos religiosos, você sabe tantas coisas, você não entende que se você quiser ver o reino de Deus, você precisa nascer novamente. E precisa nascer diferentemente. Você precisa nascer da água, que é a palavra de Deus. E você precisa nascer do Espírito. Nicodemos, você precisa nascer do céu. E aquele homem idoso falou: mas Jesus, como é que eu posso nascer do ventre da minha mãe, do útero da minha mãe? Nicodemos, você precisa ter um nascimento sobrenatural se você quiser ver o reino de Deus. Aquele homem ficou atônito com essa autoridade, com essa sabedoria de Jesus. Se você quiser ver o reino de Deus, ele é um reino sobrenatural. O reino de Deus não vem com aparência humana. O reino de Deus, ele começa dentro de nós. E Jesus disse para Nicodemos: se você não me receber, se você não entender que eu sou Cristo, aquele que havia de vir, ele estava dizendo isso. Se você não me receber no seu coração, se você não confessar com a sua boca, se você não me ver, se você não entender que eu sou o Messias, porque só aquele que reconhece recebe. Você não vai ver, você não vai entrar no reino de Deus. Jesus estava dizendo para os seus discípulos no livro de Atos, ele disse antes, ele falou: olha, vocês agora, eu estou indo porque eu preciso preparar para vocês uma casa, eu vos deixo o meu Consolador. Eles estavam acostumados com o Jesus que ensinava.
Eles estavam acostumados com o Jesus que dirigia. Eles estavam acostumados com o Jesus que os treinava. Eles estavam acostumados com o Jesus que os purificavam. Eles estavam acostumados com o Jesus que cuidava de cada um deles. E Jesus falou, agora eu vou continuar fazendo a mesma coisa, mas através do meu Espírito dentro de vocês e sobre vocês, duas manifestações. O meu Espírito dentro de vocês vai trazer para vocês o meu caráter. Vocês vão se tornar cristozinhos. O meu Espírito dentro de vocês vai trazer para vocês o fruto do Espírito. Vocês vão ter condições de ter domínio próprio. Vocês vão ter condições de governo. Governo que começa dentro do seu interior. Porque não adianta o homem governar uma cidade se ele não se governa. Domínio próprio. Eu vou trazer para vocês a minha mansidão. Mansidão significa força controlada. Eu vou trazer para vocês uma das minhas características do fruto do Espírito. A principal, o amor. O amor que tudo crê, o amor que não se soberbece, o amor que não trata mal. O amor que é ágape, o amor que vai até a cruz, o amor que faz com que os casamentos não se dissolvam, o amor que tudo crê, que tudo dá, o amor que não pede em troca, o amor ágape. Eu vou colocar dentro de vocês, através do meu Espírito Santo, bondade e benignidade, amor, fidelidade, que na raiz do grego essa fidelidade vem de fé. A fé que é uma arma espiritual mais poderosa. Sobretudo, revistam-se do escudo da fé para resistir aos dardos inflamados do diabo. O escudo da fé. Então Jesus disse para eles, Jesus ensinou para eles, está no livro lá de Gálatas, de Efésios, armadura e fruto do Espírito. Se vocês querem ser parecidos comigo, acontece que muitas vezes a igreja de hoje quer ter os benefícios, os dons, os presentes de Jesus que são maravilhosos, mas muito poucas pessoas estão se parecendo com Jesus. Precisamos primeiro receber Jesus como Senhor, para obedecê-lo e depois como Salvador. Ele só nos salva quando nós o obedecemos. E para obedecê-los não é por força nem por violência. É por meu espírito, diz o Senhor. Zorobabel. Não por força, nem por violência. Então Jesus trouxe sobre eles uma nova dimensão. Uma dimensão do espírito que estava dentro dele. Ele falou isso um pouco para aquela mulher de Samaria. Se você soubesse quem eu sou. Aquela mulher ofereceu água para Jesus e ele disse para ela, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E eu te daria água. E a água que eu te daria faria com que você jamais tivesse sede. E aí deu uma palavra de conhecimento para ela. Olha, você teve vários maridos, mas nenhum dos vossos maridos, dos que você teve, foi o seu marido. Olha, mulher, você tinha um problema emocional. Olha, mulher, você tinha um problema sentimental. Olha, mulher, mas agora eu te dou o meu Espírito Santo. Agora eu sou o seu marido. Aquela mulher voltou para a cidade e falou no nome de Jesus. Todos eles voltaram para se prostrar diante desse nome que é sobre todo nome. O Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia diz no livro de Salmos que o Espírito, nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. O nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. O nosso Espírito estava apagado porque nós morremos junto com Adão. E nós ressuscitamos com o segundo Adão, que é Jesus. E esse Espírito é a lâmpada do Senhor. E o Senhor, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo dentro de nós, ele se conecta com essa lâmpada. Eu gosto muito da informática. Nós acreditamos na informática, que o homem fala com o mundo inteiro através do computador. Estamos agora aqui conectados em espírito, sem estarmos tocando uns nos outros. Os homens acreditam no iCloud, maravilhoso. Você controla uma rede de lojas através de códigos de barra. Mas muitas pessoas têm dificuldade de acreditar na oração
espiritual, na oração em espírito, de gemidos inexprimíveis. O que é o código de barra? Quando você olha para um produto no supermercado, você vê um monte de tracinhos ali. Eu diria que aqueles tracinhos poderiam ser tá. Mas quando você ora línguas espirituais, pausou aqui na minha tela. Quando você começa a você não sabe o que está falando, mas se você estiver triste, deprimido, chorando, o Espírito Santo vai ler aquilo. Ele tem um código de barra, ele tem uma lâmpada. E essa conexão é com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, que sabe as coisas de Deus, que conhece as nossas coisas, ele vai orar por nós com gemidos inexprimíveis. E aí você vai orar bem, porque nós não sabemos como orar. É um mistério, é lindo. Revelado para aqueles que somos nós. Olha o que Jesus falou. Vocês são meus discípulos. Quantos profetas quiseram ver essas coisas? Você não precisa subir no monte. Você não precisa ir no Monte Sinai. Você não precisa ficar que nem Elias na caverna. Você não precisa ir para o fundo do mar. Se eu fugir para os céus, ali tu estarás. Se eu botar minha cama no inferno, ali tu estarás. Nós podemos ter um encontro privado com Deus dentro de nós. É o melhor lugar onde o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Precisamos aprender a viver numa nova dimensão. Precisamos aprender a viver em nova conexão. Agora recebemos um software de Deus, um novo coração. Tem uma música cristã linda. Recebi um novo coração. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Nós recebemos um novo coração. O livro de Ezequiel fala sobre esse novo coração. O nosso velho coração era duro, era insensível. Recebemos um coração macio, contristado, compungido. Um coração quebrantado, um coração que se conecta com o coração de Jesus, que era tal e qual. Recebemos o próprio coração de Jesus, que é o Espírito Santo, que no Novo Testamento quer dizer Espírito, coração. E esse coração novo, esse software, ele tem a linguagem do provedor, do grande provedor. Jeová Jireh é o grande provedor. Então somos conectados aos céus, porque nós somos cidadãos dos céus. O livro de Efésios fala que nós estamos sentados com Jesus nas regiões celestiais. Nós começamos a entender que agora a conexão mudou. Nós sentamos com Jesus para ver do céu para a terra. Precisamos parar de ver as coisas da terra para o céu. Precisamos estar sentados corporativamente com Jesus nas regiões celestiais. Entender que a guerra espiritual acontece nas regiões celestiais e que o Pai Nosso que estás no céu significa trazer o céu para a terra. E entender que nós seremos miseráveis, como diz a Bíblia, se nós não aprendemos a viver do céu para a terra e só esperarmos as coisas da terra. Porque nem só de pão de homem vindo da padaria vive o homem, mas do pão nosso que vem do alto. Do pão do Senhor Jesus Cristo. Precisamos viver uma nova dimensão. E precisamos ser treinados para viver nessa nova dimensão. Temos deveres para viver nessa nova dimensão. Quais são os nossos deveres? Não extingais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Muitas vezes extinguimos o Espírito Santo. Com a nossa intelectualidade, com o nosso pensamento carnal, com nossos pecados, entristecemos. E não obedecemos a palavra de Deus. A palavra que é vida. Efésios 5, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho. Mas, parafraseando, embriagai-vos com o Espírito Santo. Eu me lembro de Pedro pregando em Atos 2. Pedro pregava em Pentecostes. Pedro pregava, se levantou para pregar depois do derramamento do Espírito Santo. E alguns desinformados que ainda eram da lei, eram carnais, eram religiosos, esses homens estão embriagados. Pedro parafraseou e disse, não, isso é aquilo que foi dito por Joel.
que nos últimos tempos, nos últimos dias como hoje, nós seríamos embriagados do Espírito Santo. Nós precisamos ser impregnados do Espírito Santo. Nós precisamos ser possuídos pelo Espírito Santo. Mas não só dentro de nós. O Espírito do Senhor está dentro de mim, mas o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías diz isso lá no livro de Isaías 61. E Jesus abre na sinagoga, num dia de sábado, num dia de legalismo, num dia de religiosidade. Ele faz um milagre para contrapor o sistema da lei e iniciar essa nova dispensação. Ele faz um milagre. Jesus faz um milagre lindo. Nesse dia, ele faz um milagre, porque ele entende que está falando do livro de Isaías. Ele falou, hoje se cumpriu, hoje se cumpre, hoje está se iniciando, o Espírito do Senhor está sobre mim. Igreja de Cristo. Igreja é a união dos cristãos, dos cristãozinhos, dos cristozinhos. Em Antioquia, a primeira vez a palavra cristozinho, das igrejinhas, sem ser pejorativo. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós não precisamos ir na igreja. Não tem problema que a igreja esteja fechada. Sabe por que os cristãos precisam de igreja aberta? Porque somos imaturos. Vocês sabem quanto eu convoquei vocês para estarem na igreja, e vou continuar convocando quando elas forem autorizadas a serem abertas. Mas a igreja é muito mais para você cumprir o segundo mandamento do que o primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento, depois de haver vários nãos, não terás outros deuses diante de ti. Só terás um único Deus e adorarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu espírito, porque Deus é espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós vivemos de cabeça para baixo. Na lei eles viviam de cabeça para baixo. Jesus falou agora, vocês precisam viver de cabeça para cima. Vocês precisam entrar na minha dimensão. Somos espírito. E aí Deus falou para eles, vocês têm que me adorar em espírito. Jesus falou para aquela mulher de Samaria, você precisa me adorar em espírito e em verdade. E Jesus trouxe esse mandamento todo, numa síntese dele no Novo Testamento. O primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo é amar o próximo. A igreja foi feita para treinar os cristãos. A igreja é cheia do Espírito Santo. A igreja que tem um personal training, onde os pastores são treinados pelo Espírito Santo. Onde os obreiros, ou os servos, ou os presbíteros, seja qual for o nome da sua igreja, são cheios do Espírito Santo, impregnados do Espírito Santo. Essas igrejas, em espírito e em verdade, elas são quartéis generais para treinar os servos de Deus. Mas não tem problemas nos unirmos na internet. Porque sabe o que quer dizer igreja? Crentes, cristãos separados. Você separou o teu horário para me receber. Eu estou falando principalmente para membros da Igreja Cristã Verbo do Morumbi, do Brasil, do mundo. Temos igrejas no mundo inteiro. Mas, claro, não estou te excluindo desta forma. Estou até feliz porque a nossa maneira, a nossa visão de pregar o Evangelho está sendo ampliada. As nossas tendas estão sendo ampliadas. Estamos dando oportunidade de outras pessoas receberem vinho novo, receberem coisas que talvez nunca tenham ouvido. Nós precisamos entrar na dimensão do Espírito Santo. O nosso Espírito é uma lâmpada do Senhor, Provérbios 20, 27. O nosso Espírito é uma lâmpada. Somos templo do Espírito Santo, somos feituras de Deus. Essa igreja não fecha. O apóstolo Paulo estava na cadeia, mas o evangelho estava solto. Você está internado em casa, eu estou internado em casa, mas o evangelho está solto. E glória a Deus pela internet, que não foi o diabo que inventou. Não seja pequeno. O diabo só copia e usa as coisas para o mal. Mas quem criou a internet foi a inteligência de Deus. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A ciência não vai contra a palavra de Deus. Vai chegar um dia que a ciência vai comprovar, já existem sinais científicos que provam. Só que existe uma ordem, espírito, alma e corpo. O seu corpo, sua alma tem que ser dirigido pelo seu espírito. Precisamos parar com o cristianismo emocional,
com o cristianismo que é só espetacular, mas não é sobrenatural. Precisamos entender que temos um espírito, e esse espírito tem que governar sobre a nossa alma. O espírito é pneuma, vem daquela palavra lá de pulmão, de pneumonia, quando o espírito está ruim. É como um pneu de antigamente, que tem aquela câmara de ar dentro. O espírito é pneuma. A alma é psique, onde se reúnem as nossas emoções. O nosso consciente, o nosso subconsciente. Pessoas que têm sua alma ferida. Pessoas que vivem do passado como se fossem museus. Pessoas que não perdoam. Pessoas que têm mágoa. Elas acumulam isso no seu subconsciente. E a Bíblia diz lá no livro de 3 João que o homem só pode ser próspero na medida em que sua alma prospera. E uma alma só prospera quando ela é guiada, dirigida. Romanos 8,14. Ela é dirigida pelo Espírito Santo. Nós não vivemos daquilo que nós sentimos. Nós não vivemos dos impactos que a vida oferece para nós. Não vivemos do que vemos, diz a palavra de Deus. Claro, estamos vendo uma grande crise, estamos vendo uma grande enfermidade, seja uma gripe grande ou uma gripe pequena, o resultado dela na economia vai ser enorme. Mas nós temos a palavra de Deus. A televisão nos mostra a realidade, o jornal nos mostra a realidade. Mas a palavra de Deus nos mostra a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. E a verdade é que nós somos cristãos e todas as coisas cooperam conjuntamente para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Não quer dizer que todas as coisas sejam boas, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você estiver debaixo da vontade de Deus, se a sua alminha for treinada pelo Espírito Santo, se a sua alma for guiada pelo Espírito Santo de Deus, se existe um patrão aí na sua instituição, espírito, alma e corpo, se você é guiado pelo Espírito, não por sua mente, nem pela doença, nem pelo seu corpo, você vai prosperar, porque assim como o homem prospera no Espírito, na alma, assim ele prospera no corpo. Mas começa no Espírito, Deus é Espírito, a conexão com Deus é espiritual, precisamos viver numa nova dimensão. E como é que nós fazemos? E como nós faremos para sermos treinados nessa nova dimensão? A primeira coisa que nós precisamos fazer para sermos treinados nessa nova direção, entendemos que a nossa consciência é a voz do Espírito Santo. Você pode ouvir a sua consciência, você pode ouvir o teu espírito interior, o seu homem interior. Por quê? Porque quando a Bíblia diz em Jeremias que o nosso coração é desesperadamente corrupto, ele está falando da velha criatura, do Velho Testamento. Mas lembre-se, o nosso coração foi trocado, fizemos um transplante espiritual. Temos agora um coração novo. Esse coração ele é um pouco mais confiável, ele é mais confiável do que o coração do Antigo Testamento. Se esse coração for cheio do Espírito Santo, se esse coração for enchido com a palavra de Deus, nós podemos acreditar na nossa consciência, porque a nossa consciência é a voz do espírito do homem dirigido pelo Espírito de Deus. Então, quando o Espírito Santo trabalha na nossa consciência para nos arrependermos, não podemos e não devemos guardar pecados. Não podemos ser como os religiosos do Antigo Testamento, que Jesus os chamou de sepulcros caiados, porque eles eram bonitos de mármore por fora, mas cheios de morte por dentro. Nós não podemos, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, ter um coração macio, não endurecido, não empedernecido. Não podemos ter uma mente, uma consciência cauterizada. Sabe, a cauterização é quando você tem uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui que eu machuquei quando eu tinha 10 anos. Eu lembro, mas eu passo a mão, ela não dói. É quando o pecado para de doer. É quando você não tem crise de consciência. É quando você não fica enojado do que você anda vendo nas redes sociais, que são usadas pelo diabo, nas televisões, ou nas redes, ou
ou nos canais que são usados pelo diabo. É quando você respeita, é quando você só ouve a intelectualidade do mundo e não ouve o Espírito de Deus. A sua mente começa a endurecer, cauterizar. Por isso que a Bíblia diz, eu só trago à mente as coisas que edificam. E como você enche o teu espírito se alimentando, do maior alimento, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. De toda a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Meditar significa mastigar a palavra de Deus. Mastigar a palavra de Deus. Tira a palavra que entra pela mente. Você precisa da mente. Deus te deu essa mente privilegiada. Mas a tua mente precisa ser transformada na mente de Cristo. A mente de Cristo era espiritual. A mente de Cristo era espiritual. Por quê? Porque Cristo meditava na palavra. Meditar significa memorizar a palavra. Meditar significa se imaginar. Meditar significa ler cuidadosamente. Josué 1, capítulo 1, versículo 8. Josué é o melhor versículo. Tudo ali, Josué. Você vai para uma grande batalha, o seu passado é morto, Moisés, teu grande líder, era morto. Sai do deserto e entra na terra prometida. Você vai conquistar todas as vitórias. Aqui é o anjo do Senhor falando com você, Josué. O anjo do Senhor apareceu para Josué. Medita na minha palavra de dia e de noite. Pensa de manhã, de tarde, de noite. Memoriza a minha palavra de manhã, de tarde, de noite. Se imagina na minha palavra de dia e de noite. Assim como o homem se imagina na alma cheia da palavra, assim como o homem é ou será. Se imagina, faz a sua imaginação ver você como você é na palavra de Deus. Você é poderoso, você é cristão, você é mais do que vencedor. Você tem uma identidade espiritual, você é filho, você não é escravo. Você saiu da dimensão do deserto, da escravidão, para a liberdade dos filhos da glória de Deus. Você é filho. E o livro de Romanos 8,14 fala que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Os escravos são dirigidos pela letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa desenvolver essa consciência espiritual. E para isso você precisa meditar. Meu servo Josué medita. Tendo cuidado de obedecer a minha palavra de dia e de noite, de praticar, porque a prática desenvolve os seus instintos. Um guerreiro que não pratica as armas de guerra, um atleta que não pratica, ele não desenvolve o instinto. Então você me obedece, Josué. Você medita, você pratica a minha palavra. O anjo do Senhor não apareceu para ele dando táticas de guerra. O anjo do Senhor não apareceu para ele para ensinar a usar as armas da guerra, mas apareceu para ensinar as armas espirituais. Medita na minha palavra, de dia e de noite, medita. Personifica a minha palavra. A minha palavra é a espada do Espírito. A minha palavra, o livro de Hebreus fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que separa o espírito da alma. Lembra? Espírito da alma. Quando a palavra de Deus está em nós, nós separamos aquilo que são sentimentos, aquilo que são as nossas vontades, a vontade dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E o Espírito separa para que nós façamos a vontade de Deus. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. E não é a palavra escrita, é a palavra meditada, porque trazer a palavra da mente para o coração significa revelação. E a espada de Deus é quanto você tem de palavra revelada na sua vida. E essa palavra, quando sai da sua boca, melhor dizendo, quando ela sai do seu coração, porque fala a boca daquilo que o coração está cheio, essa palavra é uma faca, tanto para matar quanto para dar vida. Por isso que a Bíblia diz que a sua confissão é tão importante, e que da boca de um cristão não podem sair águas doces e amargas, como uma fonte que não podemos tirar águas amargas de uma fonte doce quanto esse Espírito novo. Precisamos ter a palavra confessada, a palavra de fé, a oração de fé. Criei, por isso falei. Palavra sem confissão demonstra fragilidade de fé. Criei, por isso falei. Crer, confessar e agir, obedecer à altura da promessa do Espírito Santo, do livro de Atos 2, da palavra de Deus. O tempo da plenitude de Deus
Foi um tempo do livro de Atos 2 que eles estavam reunidos, os 11 discípulos, mas a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus e outras mulheres. Jesus disse para eles: vocês não saiam de Jerusalém, você não saia da sua casa, você não saia para a igreja, você não trabalhe na igreja, vocês não saiam, é na ordem de Jesus. Antes que vocês recebam o Espírito sobre, eles já tinham o Espírito dentro, mas eles precisavam receber o Espírito sobre. O Espírito sobre significa os dons de Jesus, a graça de Jesus, oração em línguas, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curas, muitos dons. Vocês não saiam para fazer a minha obra, vocês vão ter que ser minhas testemunhas, vocês vão ter que fazer obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Mas vocês vão ter que trazer o céu para a terra, viver na minha dimensão. Vocês não saiam se vocês não receberem o Espírito Santo. E eles ouviram isso, eles foram lá para o cenáculo, no alpendre de Salomão, eles começaram a orar, a Bíblia diz que eles começaram a clamar. E que de repente, eles ouviram, diga assim, eles ouviram, como que um som de um vento impetuoso. Vocês devem ter ouvido no louvor que a gente pediu para vocês. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Vento impetuoso, vem, como em Pentecoste. Vento impetuoso. Eles ouviram aquele vento impetuoso. Sabe o que o vento faz, meu amado? O vento é violento. Você já viu um furacão? O vento é violento e o Espírito Santo tem uma violência espiritual. Porque para você mudar uma dimensão, sair da lei para a graça, sair do deserto para a terra prometida, sair da escravitude para ser filho de Deus, precisava um ato muito violento, precisava de um vento que veio dos 4 cantos, que soprou naquela casa. E aquele vento era um vento impetuoso. A Bíblia diz que o vento vem de onde? Vem de onde quer e vai para onde quer. Vem de onde você não sabe e vai para onde quer. No livro de João 3,8 fala que o vento, você não sabe de onde vem, e você não sabe para onde vai. Ninguém imaginaria que aquele vento ele poderia ter ido para a sinagoga. Olha aqui, meu irmão. Ele poderia ter ido para o Sinédrio. Mas ele veio para o alpendre de Salomão, para 11 homens despreparados, porque Paulo era o único intelectual desse grupo, ele era a exceção. Eram homens iletrados, eram homens trabalhadores e comuns. Porque Deus diz que ele usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele usa as coisas que não são para envergonhar as que são. Para que o poder de Deus se manifeste, para que a glória seja do Senhor. Porque ele não divide a sua glória. E Deus usou aqueles homens, aquelas mulheres, 12, depois 60, depois 120 lá no Pentecostes, por causa de um vento impetuoso, que foi parar justamente naqueles homens, naquele lugar e naquela hora. Porque assim quis Deus, o autor e consumador da nossa fé. E junto com isso eles viram, o que eles viram? Eles ouviram e viram. Eles viram línguas de fogo repartidas sobre a cabeça. Eu quando vejo uma língua, eu me lembro, me desculpe dessa comparação, mas eu me lembro de uma língua lambendo a cabeça, porque a consciência deles era cauterizada, eles eram religiosos, eles viviam numa dimensão da lei, eles viviam nas tradições, eles viviam na vontade deles, eles não queriam enxergar Jesus. Eles estavam com medo, eles tinham inveja de Jesus, eles ajudaram a crucificar Jesus, eles queriam a velha religião, eles queriam a caducidade da lei, eles não queriam a novidade do Espírito, eles não queriam o vinho novo, eles queriam os odres velhos, eles queriam o Espírito velho. E aquele vento e aquele fogo assim como línguas repartidas, ele lambia, ele penetrava, o fogo penetra, meu irmão. O fogo penetra, amolece, derrete. E o fogo purifica. E aqueles homens, inclusive alguns judeus e homens de todas as religiões do mundo, eles começaram a ver Jesus, a entender Jesus. Eles começaram a se convencer do pecado. E eles foram purificados, o fogo penetrou. O fogo consumiu, porque
Deus não é só amor, Deus é fogo consumidor. Aquele fogo consumiu os velhos pensamentos e trouxe para eles a sensação de algo novo, de algo poderoso, de novidade de vida. Foi uma dimensão nova, um novo momento. Por isso eu estava dizendo para vocês. E sabe o que eu gosto muito? Muitas pessoas acham que o fogo é só fora, mas o fogo é dentro. O salmista Davi, o fogueteiro do Antigo Testamento, o homem segundo o coração de Deus, e Deus é fogueteiro, Deus é fogo. O homem segundo o coração de Deus escreve: o meu peito se embrasou, o meu peito ficou em brasas, ateou-se o fogo a mim, quando eu meditava na palavra. Salmo 39, 3. Os discípulos de Jesus, quando caminhavam na direção de Emaús, eles não sabiam que Jesus tinha sido ressuscitado. Eles estavam tendo uma conversa sem entender, porque eles ainda estavam com medo. Eles ainda não tinham entendido muito bem que Jesus já tinha ressuscitado, porque Jesus falou para eles: olha, vocês não fiquem aqui, vocês vão, eu encontro com vocês. Vão. Eles estavam ainda no cenáculo, Jesus falou: encontro com vocês. E eles encontram com Jesus a caminho de Emaús. Eles só entenderam que era Jesus quando o coração deles ardia. É por isso que você precisa ter o Espírito Santo dentro, não adianta ser sobre. E o Espírito Santo, ele é dirigido pela palavra de Deus. Ele é dirigido, segundo a palavra de Deus. Então quando eles viram Jesus, que era o Verbo se fez carne, quando eles começaram a ver a palavra, sentir a palavra, o coração deles ferveu. Você não precisa ficar esperando só profecias, palavras de conhecimento, amamos isso. Mas não existe uma forma melhor de Deus falar com os verdadeiros apóstolos e profetas do que falar no nosso interior. Não existe uma forma mais confiável. A questão é que as pessoas querem ouvir de outras. As pessoas não se dedicam a estudar, a memorizar, a encarnar a palavra, a ser um com a palavra de Deus, para entender aquilo que Deus quer falar. Deus falou para Miriam, falou para o Arão: vocês são profetas, com vocês eu falo com sonhos e visões. É de Deus, Deus dá sonhos e visões. Mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Eu falo com ele pessoalmente. Se você quer ver Deus falar com você, medita na palavra. Transforma a palavra, gaste tempo com a palavra. E você vai ver Deus falar com você pessoalmente, depois te dar sonhos e visões para testificar que você é filho de Deus. Não existe lugar mais seguro de Deus falar com você do que falar no seu interior. Por isso que ele diz: os filhos, não os escravos. Não os escravos que ficam procurando igrejas de um lado para outro, novidades. Não, os filhos de Deus, os filhos, os herdeiros, os filhos de Deus, aqueles que têm privilégios, aqueles que têm procuração, aqueles que têm um novo nome, aqueles que têm identidades, que não são mendigos espirituais. Eles têm uma igreja dentro deles. Eles têm o próprio Espírito Santo, o autor da igreja. Meu irmão, está na hora do evangelho crescer no Brasil. Se você quer ver um avivamento como eu quero ver, se as igrejas estão falando de avivamento, não há avivamento só com o Espírito sobre. É necessário que o Espírito esteja dentro de nós. Os avivamentos nunca foram engarrafados, no sentido de que o avivamento tem que ficar em garrafas, como vinhos, né? Organizados para gerar algo positivo, mudança da sociedade, mudança da economia, mudança da vizinhança. Não só barulho, não só trovão. É necessário que o avivamento venha como um raio. É necessário que o avivamento mude a postura das pessoas. É necessário que o nosso testemunho seja de Jesus. É necessário que a vida de Jesus, não só os dons de Jesus, esteja dentro de nós através do Espírito Santo. E eu profetizo hoje que os seus olhos estão se abrindo e que a sua religião vai ficar mais eficaz. E que o poder de Deus na sua vida vai te fazer convencer hoje que você tem que meditar na palavra, que você tem que ter um devocional, que você tem que ter uma entrega, que você tem que ter a hora nona, que você tem que orar e jejuar, que você tem que viver a vida de Deus, que você tem que colocar Deus em primeiro lugar e em espírito. Medita na minha palavra, pratica a minha palavra. Pedro, depois do grande milagre de Atos 2, do Pentecostes, o que acontece com Pedro? Depois que Pedro vê o Espírito Santo lambendo, orações em línguas, manifestações, o povo se rendendo ao poder de Deus,
que Pedro faz quando vê uma manifestação do Espírito Santo? Ele fica corajoso, aquele Pedro medroso, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que titubeou. A Bíblia diz que Pedro se colocou em pé e falou: varões, agora eu vou pregar para vocês a palavra de Deus. Isso é aquilo que foi prometido. Ele foi no livro de Joel e ele conhecia a promessa da palavra de Joel, e ele pregou sobre Joel, e ele pregou sobre Davi, quando ele falava sobre a traição de Judas. Você vai ver em 2 evangelhos, num que Judas se precipitou, né, e que o ventre dele destroçou, e no outro que ele foi enforcado. Não é uma contradição da Bíblia, é que ele estava enforcado, né, e que a corda caiu, a corda se quebrou, e aí quando ele rolou, ele quebrou inteiro. Então Davi já profetiza isso, o que aconteceria com a maldição na vida de Judas por ele ter vendido. Ai daqueles pelo qual o homem, o filho do homem, foi entregue. Cumprir-se mais uma profecia. Pedro sabia tudo isso. Pedro era um estudioso da palavra. Pedro falou, quando ele levantou lá o servo, lá o coxo na porta de Formosa, a gente falou sobre isso essa semana, ele saiu pregando. E o que ele pregou? Ele começou a falar: varões judeus, esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac, esse é o Deus de Jacó, esse é o Deus de Moisés. Pregue a tempo e fora de tempo. Pregue, mas pelo poder do Espírito Santo. Pregue pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele me deixa apaixonado, porque ele é um escritor intelectual também, onde Deus usa a intelectualidade depois de quebrá-lo, depois de usar um dom. Eu não sou contra dons espirituais. Numa visão, ele aparece para Paulo, deixa Paulo cego. Paulo precisou ficar cego para começar a enxergar. Os intelectuais, infelizmente, as pessoas muito cultas às vezes, o próprio apóstolo Paulo reconhece depois: aquilo tudo que eu sabia ficou na minha conta de débito, agora eu quero viver a Cristo e o morrer é lucro. Paulo coloca isso na conta do prejuízo, mas ele era um homem que tinha conhecimento do sinédrio, das leis. E Jesus aparece para ele numa visão, assim como aparece para Pedro, para Cornélio. Existem muitas visões e sonhos, mas elas testificam com a palavra de Deus. Sempre depois de uma visão dessa, de uma profecia, de um milagre, de um sinal, vem a prova na palavra de Deus. Isso é aquilo que foi dito pelo profeta. Isso é aquilo que foi dito na palavra de Deus há muitos anos atrás. Então eu gosto de Paulo quando ele diz: eu não prego sabedoria humana, eu não prego profissionalismo, eu não prego intelectualismo, para que vocês não se baseiem no intelectual humano. Eu quero que vocês se baseiem na fé de Deus. Eu prego palavras que são espírito, que são poder, com sinais e maravilhas. Ô meu irmão, você que está na sua casa agora. Ô meu irmão, você que está na sua casa agora. Ô minha irmã que está na sua casa agora. Eu vejo agora uma mulher de óculos, com óculos preto, redondo, com os cabelos pretos, e essa mulher caindo no poder do Espírito Santo, porque a minha palavra que está sendo pregada não é palavra de sabedoria humana, mas é palavra bíblica revelada na minha mente para o meu espírito. E eu digo agora, mulher, você estava com um problema no rim, você está sendo curada em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te depois dessa queda de cura, levanta-te para pregar o Evangelho de Deus, porque a minha palavra também não consiste. Acho que eu fui interrompido aqui um pouco, né, por causa da bateria. Já eu ponho meu celular para trabalhar, vou ter que carregar ele. A palavra de Deus crescia, assim como o Evangelho crescia. Me dá licença um minuto, celular para carregar. A palavra de Deus crescia, porque o Evangelho crescia. A palavra de Deus crescia, porque o Evangelho de Deus crescia. A nossa palavra precisa crescer para que o Evangelho possa crescer. A palavra revelada, não a palavra lei, mas a palavra do reino de Deus. Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. Para indo para o final. Uma chave, a primeira chave é o Espírito Santo, a segunda chave é a palavra de Deus, né? Como a palavra de Deus era usada pelos apóstolos, como Estevão, que estava sendo martirizado, usou a palavra de Deus, como Estevão usou a palavra de Deus. Ele estava sendo martirizado, ele foi morto aos pés de Saulo,
Mas ele pregava a palavra de Deus, como Filipe pregava a palavra de Deus. Todas as vezes que sinais e maravilhas aconteciam, eles eram precedidos da palavra de Deus. E quando sinais e maravilhas aconteciam, eles eram somados com sinais, milagres e maravilhas feitas pelos apóstolos e que deverão ser feitas por todos nós, quando a palavra de Deus é pregada com poder, baseado no Espírito Santo, não palavra de sabedoria humana. Então a palavra, o Espírito de Deus é a primeira chave do livro de Atos. A palavra de Deus, minha palavra é Espírito. Entenda que a palavra de Deus é Espírito. Por isso que a gente não pode pregar a palavra de Deus sem o Espírito de Deus. As minhas palavras são Espírito e vida. Essa pregação vai trazer vida. Eu amo as curas que eu vejo pela internet, de homens que são usados por Deus para trazer cura, milagres, sinais. Mas Deus falou comigo um tempo atrás que a nossa igreja teria muitos desses sinais também. Eu sou totalmente a favor, mas que Deus dá uma unção especial para cada um. E que a nossa unção seria de curar através da palavra de Deus. Presta atenção por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir e o ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Meditação. Se você meditar em tudo isso que eu estou falando nessa série, e eu vou até o final dessa série do livro de Atos, você vai ficar impregnado dessa palavra e do Espírito Santo. E a tua fé vai aumentar tanto que você não vai precisar mais ser escravo. Você não vai precisar correr atrás de nada. Você vai na igreja para dar testemunho, para curar pessoas, para desenvolver o seu ministério. Porque você também é filho de Deus. Então eu quero levar uma palavra de maturidade para você hoje. Romanos 10:17. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Muitos estão sendo curados através da pregação da palavra. Porque sinais e maravilhas aconteceriam. Jesus, o nome, nós vamos falar um pouquinho para terminar do nome de Jesus. O nome Jesus, Josué, por isso que eu falei sobre Josué. Yoshua quer dizer, o Senhor é o nosso livramento. Aonde você está preso? Na religião, nas tradições, na enfermidade, na pobreza, na doença, na separação. O nome de Jesus representa o conteúdo e a missão de quem Jesus era. Jesus é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Não há outro nome que importa que nós sejamos salvos. O único caminho, a única verdade é a vida. Yoshua é aquele que te livra, que te liberta, que te salva, que te cura. A palavra salvação, em 70% dos versículos, ela traz a palavra sozo, que quer dizer gozo, cura da alma, alegria, paz no espírito. Jesus não só te leva para o céu, Jesus conquistou esse nome. Você sabe que uma pessoa, para ter um nome maravilhoso, ela precisa ter 3 aspectos para ter esse nome. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o nome de Jesus é um nome maior do que os anjos, que o nome de Jesus é maior do que os anjos, que ele é o resplendor da glória de Deus, que o nome dele é excelente. E onde Jesus herdou esse nome? Você só herda um nome bom, né, do seu pai, você só herda um nome bom da sua família. Onde Jesus herdou esse nome? Ele herdou e tomou posse desse nome na ressurreição. Porque ele morreu por nós. Quando ele ressuscitou, ele herdou esse nome. Primeiro porque ele é filho de Deus e herdou. E você também, quando tem Jesus, é filho de Deus. Você tem que herdar um novo nome. Olha que a Bíblia fala de Jacó que recebeu um novo nome para Israel, que Abraão virou Abrão, que Saraí virou Sara. Você tem tantos novos nomes na Bíblia. Receba uma nova identidade. Receba uma identidade vinda do alto. Receba o nome de Filho de Deus, Jesus. E o seu nome novo, ele inclui o seu propósito e a sua missão. É importante que você tenha um nome como o de Jesus, que tenha um nome e a sua missão. Jesus te deu um nome, está te dando um nome novo hoje. Então são 3 coisas. A primeira, um nome você tem que herdar. Um nome tem que ser doado para você. A Bíblia diz que Deus deu esse nome para o Filho dele, que é um nome acima de todos os nomes. O nome de Jesus é mais forte, é o melhor nome no céu, na terra e debaixo da terra. O diabo tem que reconhecer, os capetas têm que reconhecer o nome de Jesus. Em terceiro lugar, para a gente ir para orar. Você conquista você recebe um novo nome quando você conquista. E Jesus foi o único que tem direito porque ele conquistou. Ele conquistou porque ele morreu na cruz para te perdoar, ele merece.
Ele te perdoou e Ele continua te perdoando hoje. Se você pecar, João 1,9, Ele te perdoa dos seus pecados e te purifica de toda injustiça. Então Ele te perdoou e Ele continua te perdoando. Ele te curou na cruz e Ele continuará te curando. Ele te justificou e te chama de santo. Você foi feito justiça de Deus e continuará sendo justiça de Deus, porque você é visto por Deus nele, porque é por ele e para ele que são todas as coisas. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê através de Jesus, porque Ele é o nosso primogênito. Então Ele conquistou esse nome porque Ele morreu na cruz, porque Ele te perdoou, porque Ele te curou, porque Ele te salvou, porque Ele te justificou e porque Ele te batizou. Ele te deu 3 batismos: o batismo na água, que te congrega a uma igreja, que te coloca para ser povo de Deus. O batismo significa uma nova identidade, raça eleita, povo de propriedade de Deus. Ele te batisma com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, com dons. Esse é o Jesus, é Ele que te batiza. E Ele te congrega na igreja. Água, congregação, batismo no Espírito Santo. Ele merece. Ele conquistou esse nome. Ele conquistou esse nome. Jesus merece esse nome. Porque Ele morreu, porque Ele te perdoou, porque Ele te curou. E esqueci uma coisa. Ele venceu as trevas. Lá no lugar das trevas, porque Ele subiu ao céu, está à direita. Mas antes Ele desceu no inferno. No livro de Apocalipse. Ele tirou as chaves do diabo, a Bíblia diz que ele está com a chave. E o apóstolo Paulo, na sua poesia, eu gosto dela, para a gente terminar, ele diz assim: onde está a tua morte? Onde está o teu aguilhão? A morte foi tragada na cruz. A morte, o inferno, foi o que Adão entregou para o diabo. Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele está entregando o céu e a terra. Sabe por quê? O céu é de Deus, mas a terra também é de Deus. E Ele deu para os filhos dos homens. Se nós não estamos dominando a terra, é porque nós não estamos governando a terra. A Bíblia diz que a natureza sofre, a natureza geme, esperando as manifestações dos filhos de Deus. Manifestações que vêm do Espírito Santo através do fruto e do dom. Nós precisamos nos manifestar. Nós não precisamos ficar dando panelada. Nós não precisamos ficar dançando na varanda. Nós precisamos provar que o Deus que nós servimos, Ele faz milagres, Ele nos sustenta, Ele nos cura, Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele escreve o nome no livro da vida e Ele vai fazer com que nós saiamos desta crise melhor do que entramos nela, porque crise para Jesus é oportunidade para te levar mais alto. Outra canção que eu lembro é: eu quero ir bem mais alto, eu quero ir bem mais alto, leva-me ao teu grande amor. Quero orar com vocês. E hoje eu quero orar por vento e fogo na tua casa. Eu quero orar por vento que te leve para onde Jesus quer te levar. Vento que você não sabe de onde vem, que você não sabe para onde vai. Porque a Bíblia diz que aqueles que são do Espírito, os homens do Espírito, eles discernem todas as coisas e não são discernidos de ninguém. A consciência, só para fechar, que eu não fechei essa chavinha, quando eu te falei que a consciência, a voz do Espírito, é a tua consciência treinada, é que te dá discernimento do que é certo e errado, e te dá discernimento do mundo espiritual, dos demônios, dos falsos profetas e da palavra de Deus. Portanto, feche seus olhos agora. Eu quero clamar por um vento impetuoso. Vocês já louvaram a Deus antes dessa reunião. Nós enviamos músicas e as pessoas louvaram a Deus. Você tem o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Você tem a plenitude. Esse nome de Jesus é uma procuração dada para a igreja. É uma procuração para você representar Jesus na terra. Ele te deu uma procuração para que a igreja seja completa. Essa procuração, Ele conquistou esse direito. E legalmente Ele te deu autoridade para você repreender o inferno, para você curar, para você restaurar e para você salvar. E para você ser igreja longe da igreja. Porque você hoje vai entender mais ainda que você é o templo do Espírito Santo. Eu profetizo agora
Assim como Maria, no diálogo de Maria com Isabel, as crianças, elas sentiam o Espírito Santo através das crianças no seu ventre, através do Espírito Santo dentro de você, de Jesus dentro de você. Eu profetizo uma revolução dentro de você agora. Eu profetizo que Jesus está curando a sua alma, Jesus está te fazendo perdoar, Jesus está te fazendo esquecer as coisas que para trás ficaram, Jesus está te fazendo parar de viver da religião e viver do Espírito. Jesus está quebrando traumas religiosos. Jesus está quebrando o poder do passado na sua vida.